Olá, neste vídeo nós veremos as questões envolvendo regra de 3 simples, e composta, aquelas questões vistas em aula. A produção de uma tecelagem era de 10 mil metros de tecido por dia, a indústria admitiu 500 novos funcionários e com isso a produção passou para 15 mil metros de tecido dia. Qual era o número de funcionários antes da contratação dos novos? Qual era o número de funcionários? A gente vai chamar de X, é o valor desconhecido. Agora, quais são as grandezas envolvidas aqui? A quantidade de funcionários, que está falando em admissão de mais 500 funcionários, e a produção, essa produção de 10 mil metros de tecido dia, depois passou para 15 mil. Então são duas grandezas que variam aqui nessa situação, a produção e a quantidade de funcionários. Por isso que é uma regra de 3 simples. Quando você tem duas grandezas variando, a regra de 3 simples. Quando for mais do que duas, 3, 4, 5, aí é uma regra de 3 composta. E nesse caso, embora na prática não seja exatamente assim, mas é aproximadamente assim, o que se espera aqui é uma proporcionalidade entre produção e funcionário. Se você dobra, por exemplo, o número de funcionários, espera-se dobrar a produção. Se triplicar funcionário, triplica. Se reduzir a metade, reduz a metade a produção. E assim por diante. Então há essa proporcionalidade. Vamos analisar, portanto, essa proporcionalidade, verificar se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Quantidade de funcionários é uma das grandezas. A empresa tinha X funcionários e produzia 10 mil metros de tecido dia. Passou a ter X mais 500, o que tinha antes, mais os 500 novos. E aí passou a produzir 15 mil. O detalhe aqui é análise de proporcionalidade. Aliás, é importante, não é um detalhe isso, é muito importante. Embora nessa questão, vocês vão perceber que se você esquecer de fazer, você vai dar sorte e vai acertar do mesmo jeito. Mas é muito importante porque em muitas situações de aplicação de regra de 3, a não verificação da proporcionalidade, do sentido da proporcionalidade das grandezas, vai te levar a um erro fatalmente. Aqui o que a gente faz? Olha, nós colocamos uma seta, geralmente, aqui no caso da regra de 3 simples, tanto faz por onde começa. Na composta a gente vai ver que é importante começar por aquela grandeza em que há a incógnita, o X. Eu vou colocar aqui uma seta para cima. Você pode usar a simbologia que quiser. Eu prefiro usar setas para indicar sentido. Então eu estou colocando aqui uma seta com sentido para cima. Por que para cima? Não tem motivo, porque eu escolhi. Você pode colocar para baixo. O que interessa aqui é a comparação entre os sentidos das setas de cada uma das grandezas. Então eu escolhi colocar uma seta voltada aqui com sentido para cima na quantidade de funcionários. Agora, qual é a lógica da relação entre quantidade de funcionários e produção? Se você aumentar o número de funcionários, o que você espera que aconteça com a produção? Que aumente também. Então, se aumentar o número de funcionários, aumenta a produção. Se você diminuir o número de funcionários, diminui a produção. Percebam que eu estou caminhando no mesmo sentido. Essas grandezas caminham no mesmo sentido. Aumento de quantidade de funcionários aumenta a produção. Então eu coloco aqui uma seta no mesmo sentido que a outra grandeza, para indicar que são grandezas diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, quando nós formos montar a proporção, por exemplo, se eu coloco x sobre x mais 500, a ordem que está aqui, e a outra grandeza é diretamente proporcional, eu mantenho a ordem também. Eu coloco 10 mil sobre 15 mil. Certo? Se eu tivesse invertido a primeira, inverteria a segunda. Quer dizer, se são diretamente proporcionais, elas têm que estar na mesma ordem aqui na hora de você montar a proporção. A partir daí, é uma resolução de uma equação, aplica a propriedade fundamental das proporções. Olha, dá para simplificar bastante aqui. Cancela o zero, fica 10 sobre 15. 10 dá para dividir por 5, dá 2. 15 se divide por 5, dá 3. Multiplicando em cruz, nós teremos 3x, que é igual
a 2 que multiplica x mais 500. Tá? Distribuindo aqui, nós teremos 3x igual a 2x mais 1000. Tá? 3x menos 2x igual a 1000. Portanto, x é igual a 1000. 3x menos 2x dá x. Quer dizer que havia aí 1000 funcionários, depois passou a ter 1500. Okay? Essa é uma forma de resolver essa questão utilizando regra de 3. Tá? Há outras formas. A segunda questão, ainda sobre regra de 3 simples, tá? Um automóvel com velocidade de 90 km por hora, velocidade é uma das grandezas, percorre certa distância, distância é uma grandeza também, né? Em 4 horas, tempo. Você fala, tem 3 grandezas. Não, aqui, embora são citadas 3 grandezas, são envolvidas, uma delas, que é a distância, não varia. Porque, olha, quanto tempo este automóvel gastará para percorrer a mesma distância? Então, não está variando a distância. Com velocidade de 110 km por hora. Fazendo esquema aqui, com tempo e velocidade, que são as duas grandezas que variam, né, nessa situação, nós temos em 4 horas, são 4 horas se a velocidade for 90 km por hora. São x horas se a velocidade for 110. Colocando aqui uma seta para cima ou para baixo, tanto faz, tá? Você vai ter o tempo, vai ter que analisar o tempo e velocidade. Quanto maior a velocidade, em menos tempo você percorre a mesma distância. Né? Aumentou o tempo, diminui a velocidade. Né? Ou melhor, falei agora, aumentou a velocidade, diminui o tempo de viagem. Se diminuir a velocidade, aumenta o tempo de viagem. Tá? Então você percebe aí que elas variam de maneira inversa, setas em sentidos contrários. Aí na hora de montar a proporção, se você colocar 4 sobre x, tá? Você vai ter que colocar 110 sobre 90, você inverte a fração. Tá? Ou você poderia colocar, posso fazer também assim, x sobre 4, eu inverti a primeira, pode, aí você mantém a segunda. Tá? Se elas têm sentidos opostos, essas setas aqui, né, na hora de colocar esses valores, né, das grandezas na proporção, você tem também que inverter o sentido, okay, de uma delas. Fazendo a multiplicação em cruz, você terá 110x, que é a propriedade fundamental, né? E 4 vezes 90, 4 vezes 90, 360. Portanto, x é igual a 360 dividido por 110. Dá para cancelar aqui. X é igual a 36 dividido por 11, que dá aproximadamente 3,27 horas. Ok? Está aí o resultado. Se quiser converter isso para minutos e segundos, o exercício não pede isso, né? Mas 3,27 horas é a mesma coisa que 3 horas, logicamente, então as 3 horas, mais 0,27 hora. Tá, 1 hora, 60 minutos. Então, no lugar da hora, e você coloca 60 minutos. Fica 0,27 vezes 60, que vai dar 0,27 multiplicado por 60, 16,2. Tá? Isso daqui vai dar 16,2 minutos. Só que cada minuto corresponde a 60 segundos. Então aqui nós temos 16 minutos mais 0,2, a parte decimal aqui, ó, vezes, que multiplica 60 segundos. Tá? Portanto, os 16 minutos aqui, mais, o resultado disso é 12 segundos. Ok? Então esse valor aqui, se você quiser colocar, corresponde a 3 horas, 16 minutos e 12 segundos. É aproximado o valor aqui que eu peguei, viu? O resultado aqui dá uma dízima periódica, 3,272727 e assim por diante. Eu considerei esse arredondamento. Continuando agora a regra de 3 composta. Vamos ver um exemplo. 5 operários, está aqui, então uma das grandezas, trabalhando durante 6 dias,
produzem 600 peças. Quantas peças desse mesmo tipo produzirão 7 operários trabalhando 8 dias? Olha aqui a questão da proporcionalidade, inclusive uma forma de resolver sem usar a regra de 3. São 600 peças produzidas em 6 dias. Tá? Então são 600 sobre 6 peças produzidas por dia. 100 peças por dia. São 5 operários, divida isso por 5. Então 100 dividido por 5 dá 20 peças produzidas por dia por operário, né? 20. Agora, quantas peças desse mesmo tipo produzirão 7 operários? Olha, em um dia, 7 operários produzem 7 vezes 20 peças. 140 peças por dia, esses 7 operários, né? Agora, mas se eles trabalharem 8 dias, 8 vezes 140, que dá 1.120 peças no total. Esse é o resultado da questão. Tá? Então, esse tipo de relação a gente resolve também por regra de 3. Tá aí, ó, número de operários, número de dias, número de peças. Só que aqui vamos começar a nossa análise pelo número de peças, né? Colocamos aqui uma seta. Agora, nós temos que analisar, temos que avaliar a relação entre esta grandeza e o número de dias, e depois entre esta grandeza e o número de operários. Qual é o efeito da variação do número de operários no número de peças? Depois, qual é o efeito da variação do número de dias no número de peças também? Tá? Então, são essas relações que interessam. Relacionar número de operários com número de dias não precisa, porque não há valor desconhecido em nenhum deles aqui, né? Se relaciona somente com o número de peças, que é onde está a incógnita. Esse valor x ele é afetado por estas variações aqui, tá? No número de operários e no número de dias. Bom, para essa avaliação da proporcionalidade, você não precisa se preocupar com os valores, esqueça os valores que aí aparecem. A gente podia riscar todos eles aqui, né? Você pode fazer análise sem pensar neles, mesmo sem ter colocado esses valores, você conseguiria fazer essa análise, ok? Então vamos lá, número de peças com número de dias. Quanto mais peças tiverem que ser produzidas, mais dias serão necessários, mais e mais, né? Menos peças, menos dias. Mais dias de trabalho, mais peças produzidas. Tá? Então aqui, se a seta está para cima, aqui também. Ok? Aí você pode pensar, mas depende do número de operários. Sim, depende. Mas quando nós fazemos essa análise aqui, entre essas duas grandezas, você considera o restante das grandezas, no caso o número de operários, como se fosse uma grandeza que não estivesse variando. Esqueça, isole essa variável. Ok? Agora, número de peças e número de operários. Quanto mais operários, mais peças. Quanto mais peças você tiver que produzir, mais operários são necessários. Menos operários, menos peças. Mesmo sentido, diretamente proporcional. Aí você monta a proporção 600 sobre x, que é igual a 5 sobre 7. Você vai montar sem alterar os valores aí. Tá, ok? Mantenha com a mesma associação, com a mesma ordem que está aqui. Tá? Ou inverta todos, né? Mas não pode inverter um e não inverter o outro, porque eles são diretamente proporcionais. Perfeito? Agora aqui a gente pode fazer um cancelamento. 6 com 8, divide por 2 dá 3, divide por 2 dá 4. Tá? Então vai ficar 600 sobre x, que é igual a 5 vezes 3, 15. 7 vezes 4, 28. Aplicando a propriedade fundamental, nós teremos 15x, que é igual a 600, que multiplica 28. X é igual a 600, que multiplica 28, dividido por 15. Se você quiser aqui, pode fazer as contas direto, pode cancelar aqui também, né? 15 por 15 dá 1, 600 dividido por 15 dá 40. Portanto, o resultado é 40 vezes 28, que é igual a 1.120
peças, como nós já havíamos obtido na resolução anterior. Outro exemplo de regra de 3 composta: 15 operários, está aí o número de operários, trabalhando 9 horas por dia, fazem 72 metros de muro em 32 dias. Quantos dias, é aqui que está o x vai estar no número de dias, serão necessários para 18 operários fazerem 180 metros do mesmo muro, trabalhando 8 horas por dia. Tá aí. Então, analisando o número de dias e metros de muro. Quanto mais dias você tiver, mais muro você constrói. Considerando que a quantidade de horas por dia e o número de operários não varia. Tá? Uma análise isolada aqui. Quanto mais metros de muro você precisar construir, mais dias serão necessários. Né? Menos metros, menos dias. Então é mesmo sentido, diretamente proporcionais. Número de dias e quantidade de horas, olha, horas por dia, né? Tá ok? Quanto mais horas por dia você trabalha, em menos dias, mais rapidamente, né, você realiza o trabalho. Tá? Então são grandezas inversamente proporcionais. Quanto menos horas por dia de trabalho você tiver, mais dias serão necessários. Ok? E finalmente o número de dias e o número de operários. Quanto mais operários, menos dias. Mais rapidamente a obra vai ser feita. Né? Então, aumentou o número de funcionários, diminuiu o número de dias e vice-versa. Grandezas inversamente proporcionais. Aí na hora de montar, o que vai acontecer? Montar a proporção. 32 sobre x, percebam que eu mantive a ordem. Né? É igual a 18 sobre 15. Por que eu inverti aqui? Né? Porque justamente são grandezas inversamente proporcionais. Aqui também, olha, 8 sobre 9. Tá? Houve a inversão. Agora, esta é diretamente proporcional ao número de dias, então eu mantenho a ordem 72 sobre 180. Dá aqui para fazer algumas simplificações, ou se não você resolve dessa forma, direto aqui, efetuando as multiplicações. Mas 18 dá para dividir por 18, dá 1, e o 180 também, dá 10. O 9 dá para dividir por 9, logicamente, o 72 também, dá 8. Tá? Que mais? O 10 dá para dividir por 2, o resultado é 5. E o 8 dá para dividir por 2, o resultado é 4. Então, 1 que multiplica 4, que multiplica 8. E aqui 15 que multiplica 1, que multiplica 5. Portanto, 32 sobre x é igual a 32 sobre 75. Você pode multiplicar em cruz, tal, mas olha aqui, ó, 32 sobre x é igual a 32 sobre 75. Conclusão, x é igual a 75. Estão aí as questões sobre regra de 3.